Gente, boa noite. Boa tarde. Oxi. Tô adiantada no relógio. Desculpem meu atraso aí. Um dia corrido aí para variar. Então, vou discutir um pouquinho com vocês um caso que eu estou atendendo. Acho que eu pensei quando me convidaram para participar. A minha ideia é trazer um caso para falar de problemas que eu também passo, né? Que quando a gente está atendendo, a gente acha que só a gente passa por aquilo. Então, a minha ideia foi trazer para vocês verem que, mesmo com 15 anos de experiência, a gente vai se deparar com alguns problemas aí na área. E aí eu vou discutir um pouquinho, minha ideia é apresentar esse caso, é um caso que envolve um quadro de depressão, ansiedade e ideação suicida, ok? Então, que é um pouco, eu acho que, daquilo que a gente tem vivido aí com uma certa frequência. Qualquer dúvida aí, o pessoal online também, se vocês quiserem me parar aqui, podem me parar, tá? Para perguntar. Basicamente, ele tem 35 anos, é um homem casado, tem um filho de 1 ano. O pai dele, ele perdeu o pai tem 5 anos e há 2 anos o irmão dele faleceu, na verdade foi assassinato. Isso é uma coisa que em muitos momentos vai aparecer na sessão também. A mãe dele, nesse período, logo que o irmão morreu, ela vai embora de Brasília. E a irmã mora aqui, mas ele praticamente não tem contato com essa irmã, apesar dela morar. Então, apesar dele ter família, ele também tem uma avó, também tem uns tios que moram em Brasília, mas apesar disso, essa família que ele tem ele não considera uma rede de apoio. Então, quando ele começa a apresentar ideação suicida, isso se torna um problema para mim, tá? Vou te mostrar mais para frente por quê. Ele está afastado do trabalho, então quando ele chega para terapia, já tem 2 meses que ele está afastado do trabalho, ele não está afastado pelo INSS, exatamente porque ele começou a ter crise de pânico. Então ele teve 2 crises de pânico, o trabalho afasta ele começa a não conseguir trabalhar, e aí ele começa a fazer um tratamento psiquiátrico, e o psiquiatra fala, não, você precisa também começar a fazer terapia, e é nesse momento que ele vem. Então quando ele chega para terapia, ele já está tomando medicação. Okay? Então, esse é o cliente que chega aí. Ele está casado há 10 anos, então ele casou aos 25, aí relativamente novo. E uma das coisas que ele traz é que o casamento sempre foi ruim. Então, apesar de 10 anos de casado, em momento algum ele fala, porque tem cliente que assim, fala, não, o primeiro ano foi bom e depois ficou ruim. Não, ele fala, não, eu estou há 10 anos casado, são 10 anos de casamento ruim. Ele queixa muito da questão sexual, fala que é muito ruim o sexo com a esposa. E quando ele chega na terapia, então, olha só, 10 anos de casado, mas quando ele chega na terapia, ele fala que eles já estão quase há 1 ano sem ter relação sexual. Então, a última relação sexual foi a chegada do filho, tem quase 1 ano. Então, ele estava alguns meses sem ter sexo com essa esposa e agora já vai fazer 1 ano aí que eles estão sem ter nenhuma relação sexual. Você vai ver por que disso aqui. Eles moram no apartamento da esposa. Então, a família dela é uma família que tem dinheiro. Então, o apartamento que eles moram é dela e eles têm carros e todos estão no nome dela. Então, ele não tem nada no nome dele. Tudo está no nome dela. O histórico dele familiar, ele vem de um histórico de muita violência física. Então, durante a infância, ele relata constantemente muita agressão por parte dos pais. Tanto do pai como da mãe, mais do pai, mas a mãe muito omissa, então ele vai falar de pais muito omissos aí. Além disso, ele tem 2 irmãos mais novos, não faleceu, né, mas ele é o mais velho dos 3, e quando esses irmãos chegam, ele meio que se torna responsável por cuidar dos irmãos, então ele assume esses 2 irmãos. Por que isso é importante? Ele se sente culpado pela morte do irmão. Então, ele acha que ele não foi um bom pai, ele não foi pai, mas esse é um relato que ele traz, porque o irmão se envolveu em drogas e o irmão morre por conta das drogas. Ele é assassinado por conta das drogas. Então, ele fala, se eu tivesse cuidado melhor dele, isso não teria acontecido. Só que essa é uma coisa que eu tenho trabalhado com ele. É você querer que uma criança cuide de outra e seja bem-sucedida no processo, né? Então, essa é uma questão, mas isso é uma fala muito forte que ele traz. E com muita frequência, ele vai trazer essa fala.
Para vocês terem noção do nível de violência que ele vivenciou, um dia eu perguntei para ele, falei, qual foi a última vez, qual que é a última lembrança que você tem do seu pai batendo em você? Ele falou, isso aconteceu na adolescência, eu tinha tantos anos, e na época meu pai quebrou meu braço, ele veio bater em mim, ele quebrou meu braço. Então, assim, era violência muito física, com muita agressividade, com muita força. Então, ele está nesse contexto. Quando que o pai dele começa, essa foi a última vez, e quando que o pai dele para de bater nele? Quando ele começa a crescer, ele começa a enfrentar o pai. Então, ele começa a ser agressivo, olha só. Então, essa agressividade aparece. Quando ele se torna agressivo, o pai recua. E ele acaba protegendo os irmãos nesse momento também. Então, você tem aí um comportamento que vem num processo de aprendizagem por modelo, porque eu tenho os meus pais fazendo isso. Então, eu começo a fazer isso. E quando ele começa a agredir, ele consegue eliminar contingências aversivas. Tanto que passaram-se 20 anos posteriormente a isso, e uma das queixas da esposa é que ele é muito agressivo, ok? O que faz sentido quando a gente vai analisar a história dele, né? Por conta do processo de modelo e dessas consequências reforçadoras. Ele vai falar que esses pais foram muito omissos. Ele tem uma situação que ele lembra que envolveu, por exemplo, ele ser largado no supermercado. A mãe dele falou, fica aqui que eu já volto, e a mãe pegou o carro e foi embora e deixou ele lá. Então, sempre que ele lembra desses pais, é sempre com ou raiva, ou essa coisa de omissão mesmo. Então, você vê que ele foi uma pessoa que vem de um contexto muito de negligência familiar. Bom, quando ele chega por conta das crises de pânico. Então, essa é a primeira queixa que ele traz. Ele já teve 2 crises e ele fala sobre uma ansiedade contínua que vem associada com explosões de raiva. E aí, essas explosões de raiva acontecem muito com a esposa. Então, teve um momento que eu convidei ela para uma sessão e uma das queixas dela é: ele é agressivo comigo, e ele grita, ele bate na mesa, ele chega a empurrá-la em determinados momentos, segura com força, né, para que ela não consiga eventualmente se mover. E ele vai trazer essas situações. Ela também vai trazer, ele também vai trazer, e a fala dele é: eu não sei o que acontece, não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já fiz. Não queria fazer, mas quando eu vejo, eu já fiz. Eu já gritei, eu já empurrei. E esse comportamento acontece tanto com a esposa como com estranhos. Então, não é só a esposa, mas em algumas situações ele também explode. Supermercado, trânsito. Durante o processo terapêutico, ele se envolveu em 3 brigas de trânsito, de bater no carro das pessoas. Exatamente por conta dessas explosões de raiva que ele está tendo aqui. Bom, essa foi a queixa inicial dele, e eu vou começar a trabalhar pela queixa inicial dele. Então, até porque a depressão e a ideação suicida vêm em decorrência do processo terapêutico. Vou te mostrar isso. O que eu comecei a fazer? Vamos analisar, então, funcionalmente esse comportamento. Quando que essas crises acontecem, e a gente começa a monitorar as crises. Qual a frequência, em que lugar, quem está junto, o que acontece depois. A gente começa a seguir todo o raciocínio de uma análise funcional. Quem, quando, como, aonde. Essas são algumas perguntas. Muito obrigada. Essas são algumas perguntas que eu começo a fazer para ele, e ele começa a monitorar. Óbvio que inicialmente eu perguntava essas coisas, a resposta era sempre não sei. E eu falo, então você vai começar a observar para mim quando que isso acontece. E aí, toda semana ele volta e ele começa a me relatar. Essa semana aconteceu, você estava com quem, você estava onde, o que aconteceu depois. A gente começa a analisar essas crises. Olha só o que eu começo a observar. A crise, essas crises de ansiedade com explosão de raiva acontece muito com a esposa. Sempre a esposa está presente. E aí, fazer um parênteses aqui importante. Ele está afastado do trabalho, certo? Ele está em casa. E a esposa não trabalha. Então, o que também justifica as crises acontecerem muito com ela, porque ela está com ele o tempo inteiro. Então, esse é um problema, tá?
nossa aqui. Ela parou de trabalhar um pouco antes de ter filho e ela ainda não voltou e nem tem perspectiva de voltar. Então, essa é uma questão importante. Olha só, tudo começa, depois de algumas sessões a gente começou a perceber isso, tudo começa com uma reclamação da esposa. Então, a esposa quer ir para o supermercado e ela começa a falar, vamos comigo? Ele fala, não. Ah, mas você não me ajuda, mas você não me ajuda, mas você não colabora. E ela começa a reclamar. Essa é a fala dele. Ela reclama. Aí ele vai e faz o que ela quer. Então, ela começa a reclamar do supermercado. Aí ele decide ir para o supermercado com ela. E ele fala, eu vou para ela parar de encher meu saco. Essa é a fala que ele traz. Então, eu vou e ela para de encher meu saco. Beleza, então a gente vai ver aqui um comportamento de fuga. Ele está em contato com uma situação aversiva, reclamação. Ele vai lá e faz o que ela quer, ela para de reclamar. Seria bom se isso parasse por aqui. Só que eu começo a observar com ele um comportamento encadeado. Você vai ver várias cadeias que vão acontecendo, que começam aqui. Quando ele está na rua com ela, ele explode. Então, ela insistiu para ir para o supermercado. Ele foi para o supermercado. Quando chega no supermercado, qualquer discordância que ela faz, se ele falar, vamos levar esse copo, ela fala, não, quero levar esse. Isso é suficiente para ele explodir. Aí ele grita, aí ele xinga alguém, aí ele grita com ela, aí ele fala que ele começa a passar mal, sudorese, coração acelerado, todas as características da ansiedade ele começa a sentir. O que acontece? Vão voltar para casa. Então, ele tem essa crise e a esposa fala, pede desculpa. Ah, desculpa, não devia ter feito isso, vamos para casa. E aí ele volta para casa e ela, entre aspas aí, com o rabinho entre as pernas, digamos assim. Óbvio, uma pessoa grita com você muito, a sua tendência é recuar. O comportamento dela também de fuga. Eles voltam para casa e por algumas horas fica tudo bem. Só que a esposa começa a criticar novamente. Então, eles chegam em casa, fica tudo bem, e o que ele traz é que ela começa, mas acabou que eu esqueci não sei o que lá no supermercado. Porque você deu chilique de novo. Aí ela começa a reclamar novamente, aí ele toma remédio e vai dormir. Então, nesse processo, assim, nos 2 primeiros meses de terapia, pelo menos 2 vezes por semana uma situação dessa acontecia. Ou era supermercado, ou era em relação à casa dos pais dela, mesmo esquema, mesmo padrão, assim. Ela reclama, ele não quer ir, ele vai, ele chega lá, acontece qualquer coisinha, ele estoura, ela recua, eles voltam para casa, ele está passando mal, ele toma remédio, ele dorme, e aí agora ele está precisando que, como ele mesmo diz, tomar sossega-leão todos os dias, porque a psiquiatra, além da medicação que ela receitou para ansiedade, ela receitou um remedinho para quando ele tivesse uma crise muito intensa. Mas a crise muito intensa começa a ser 4, 5 vezes por semana. Né? Então, olha só, até agora eu não fiz nada. Ok? Em que sentido? Eu só estou mapeando o problema. O que vocês vão ver, quando a gente está atendendo, isso é um problema, porque o cliente chega e ele quer que você resolva a vida dele imediatamente, né? De preferência, de uma semana para outra, que tudo seja resolvido. Eu costumo dizer que o nosso nome não é Rivotril, né? Nem fluoxetina. E muito, isso para mim já é interventivo, eu vou te mostrar por quê. Porque na hora que eu começo a fazer isso, ele começa a perceber como que o comportamento dele acontece. Então, ele começa a ficar mais sobre o controle de que, ó, isso aqui está acontecendo, isso aqui está se repetindo. Então, parece que não, mas a primeira intervenção que a gente efetivamente faz é exatamente analisar esses comportamentos encadeados. Porque, olha lá, quando ele me relata que ele precisou tomar remédio, ele olha para o problema às 18 horas da noite. Mas o problema das 18 horas da noite começou às 9 da manhã. Então, eu começo a mostrar para ele que, ó, esse negócio está vindo num crescente. São dias para essa explosão acontecer.
quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a discutir qual que é o melhor momento de quebrar esse encadeamento de respostas. Ele vira, eu lembro numa sessão eu estava atendendo ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas se eu não fizer o que ela quer, ela vai reclamar". Óbvio, é a primeira cadeia lá, não é, que ele foge? Aqui. É a primeira cadeia de fuga dele. Tá bom, mas se você fizer o que ela quer, ela também não reclama? Reclama. Então, qual a diferença de você lidar com a reclamação dela enquanto você está bem, ou você lidar com a reclamação dela no meio de uma crise de ansiedade? Não, é melhor lidar quando eu estou bem. Então, vamos quebrar a cadeia aqui, ó. Então, o que ele começou a fazer? A falar não para a esposa aqui. Vamos, não. Vamos, não. Você quer? Não. Aí ele falava: se eu for, a gente vai acabar brigando e eu vou ser grosso com você e eu posso te agredir, eu não quero fazer isso. Então você vai e eu vou ficar em casa. Ela também continuava reclamando. Só que esses outros comportamentos pararam de acontecer. Ok? Então essa foi uma mudança já que a gente começa a perceber quase que inicialmente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele foge da punição inicial. O que eu começo a discutir com ele? Beleza, você foge da punição inicial, claro que não nesses termos, né? Mas você entra em contato com uma punição com uma maior magnitude atrasada. Então, não é, e essa é uma coisa que muitas vezes a gente vai precisar discutir com os clientes, que é uma doce ilusão que eles têm, que eles vão fazer terapia e eles nunca vão viver contextos aversivos. Vai viver, vai ter briga, vai ter discussão. Só que o que a gente vai fazer é tentar minimizar isso. Então, é melhor lidar com uma briga de magnitude 1 do que lidar com a briga de magnitude 10. Então, se é 1, a gente vai lidar com a 1 e a gente vai resolver a 1 e não a 10. Ele começa a entender isso e ele começa a fazer isso, correr um pouco mais. Ele começa a entrar em contato e ele não foge. Então ele começa e ele se sente mal inicialmente, ele se sente desconfortável e tal. Mas como ele começa a não entrar em contato mais atrasado com a punição, um dos ganhos iniciais foi que o remédio que ele tomava 5 vezes por semana, ele passou a tomar 2. Já tá bom. Ok? Já tá bom. Ah, mas não resolveu. Tá resolvendo. Vamos devagar, mas a gente tá indo. Então, essa é a questão. Bom, já falei um pouco sobre isso, esse comportamento dele vem de um comportamento de modelação, principalmente essas explosões de raiva, essa agressividade, então você tem os pais assim, e esse comportamento, olha só, tem 20 anos que ele se comporta assim. Esse comportamento tem 2 mantenedores, ele tem tanto reforço positivo como negativo. Então, quando ele grita, ela recua, e quando ele grita, ele normalmente tem acesso ao que ele quer naquele momento. Então, você tem uma contingência forte na manutenção desse comportamento aqui. A gente começa a discutir isso, e por que eu faço isso? Primeiro, para tentar minimizar um pouco a culpa dele. Ele sente muita culpa. Então, eu começo a mostrar para ele que, olha, você aprendeu isso. Seus pais te ensinaram a se comportar dessa maneira. Tem 35 anos da sua vida que você tem feito isso. Então, você não tem culpa, mas o que você pode fazer diferente hoje? Então, a gente começa a discutir comportamentos alternativos ao comportamento de agressão. Como se colocar diferente hoje nessa sua relação com a esposa? E ele começa a pensar em algumas coisas nesse sentido. Eu diminuí, então, as explosões de raiva, só que olha o problema, ele começa a relatar que ele está melhor da ansiedade. Mas ele começa a falar que ele está deprimido. Ah, então eu resolvi um problema, criei outro? Aparentemente sim. É isso que eu fiz. Não intencionalmente, mas é isso que eu fiz. Olha só, eu resolvi o problema inicial, mas ele ainda não tem repertório para lidar com essa esposa de uma maneira diferente. Então ele não grita, ele não explode, mas ele começa a dormir mais. Aí ele começa, eu não quebrei o sair de casa tanto com ela,
mas ele começa a ficar mais em casa, olha só. Aí ele começa a ficar mais em casa. Então esse comportamento começa a aumentar de frequência. O outro está diminuindo, mas esse começa a aumentar. Como ele ainda está com muitas contingências aversivas, ele começa a apresentar ideação suicida nesse momento. Então ele começa a ficar muito em casa, começa a dormir mais, começa a falar que ele não tem energia, e essa é uma das coisas que ele começa a falar para a esposa: tô sem energia para sair. Então ele começa a ficar mais na cama, começa a ficar mais... Uma das coisas que ele vai começar a aparecer aqui, que ele para de tomar banho, ele começa a se cuidar menos, começa a vir para sessões mais barbudo, sem fazer barba. O remédio para ansiedade diminuiu, mas agora o psiquiatra entra com o remédio para depressão. Ele está fazendo acompanhamento tanto psiquiátrico como psicoterapêutico. Olha só, ele tem um histórico de incontrolabilidade. Então, a análise de comportamento vai falar: uma pessoa que passa por um histórico de incontrolabilidade pode chegar no momento que ela desista de fazer as coisas, que é o que acontece com ele. Principalmente com a morte do irmão. Só para vocês terem noção, o irmão dele foi assassinado por conta de drogas. E a pessoa que mata o irmão dele é uma pessoa da família, porque foi briga de droga, não sei quem mata. E essa pessoa é inocentada. Porque, não, estava todo mundo sob efeito de droga, a história que o irmão tentou violentar, mas aí você não sabe, porque, né? Sabe aquelas coisas que ninguém sabe, ninguém estava lá, ninguém viu? Só quem sobreviveu está contando a história? E isso para ele vem num nível de violência emocional, do tipo: como assim mata meu irmão? Todo mundo sabe que foi a pessoa que matou meu irmão, e a pessoa está aí caminhando na rua feliz e contente. Então, ele vai trazer muito de um discurso que não importa o que a gente faz, no final sempre dá errado. Então ele começa a trazer esse discurso. Não importa quão bom eu tentei ser, meu irmão morreu, não importa o tanto que eu tentei ajudar meu pai morreu. Então essa é uma coisa que ele vai trazer com muita frequência. Não importa o que eu faço pela minha esposa, ela reclama. Então ele vai trazer muito desse discurso. E olha só, um histórico de muita punição e muita fuga, e praticamente nada de prazer. Então é quase a receita do catástrofe. Histórico de muita punição, muito reforçamento negativo e pouco reforçamento positivo. Chega uma hora que isso aqui vai ruir. É muito difícil pessoas sustentar isso por muito tempo. Nesse momento, ele começa a relatar, então, que ele queria que tudo acabasse. E ele começa a trazer isso. A gente já tem quase uns 4 meses de sessão, quando a primeira vez que ele começa a verbalizar isso. Eu queria que as coisas acabassem, eu não queria que as coisas continuassem. Como que é a relação dele com o filho? A relação é boa, mas ele se arrepende. Assim, é boa, ele gosta do filho, mas uma das falas, principalmente nessa época, que ele começa a trazer que a pior coisa que eu fiz foi ter filho. Porque se eu não tivesse filho, agora eu poderia estar saindo desse casamento. E eu não posso mais sair porque agora eu tenho um filho. Então ele vai ver essa criança como: a minha vida já estava ruim, eu acabei de piorar. Então ele vai trazer isso aqui. E aí ele começa a falar: quero dormir, não quero acordar, não faz sentido, nada faz sentido. Se a gente é só energia, qual o problema da gente se matar? A gente vai ficar no universo mesmo. Ele começa a estudar física para poder ter essas conversas comigo. E aí, nesse momento, eu faço uma avaliação de risco dele. Ele tem diagnóstico de depressão e ansiedade, que aumenta o risco. Ele faz uso de medicação, então ele tem acesso a meios letais. O remédio é meio letal, principalmente remédio controlado. Ele é homem, isso aumenta o risco. Ele é uma pessoa impulsiva, porque ele tem... a história dele está marcada por explosões de raiva, então ele faz as coisas sem pensar. O risco dele está lá para cima. Ele tem pouca rede de apoio. Quando eu pergunto, ele praticamente não tem amigos, ninguém presta, todo mundo é burro, ele tem um pouco disso. Ele tem problema de comunicação, então ele nunca comunica exatamente o que ele quer, principalmente com a esposa.
Ele tem pensamento rígido, que é sim ou não, então ele não consegue flexibilizar as coisas, ou é certo ou é errado e acabou. Ele tem ideação suicida e ele começa a apresentar planejamento. Então ele começa a falar, eu pergunto o que ele está pensando, ele não me conta, ele fala, não quero te contar, mas eu tenho pesquisado em maneiras de morrer. Então, ele está um cliente aqui, apesar de nunca ter ocorrido nenhuma tentativa de suicídio, ele não tem histórico de transtorno mental, a família dele não tem histórico também, mas é um cliente que está no risco alto. Aí eu vou analisar os fatores de proteção, até porque quando a gente faz uma avaliação geral, a gente avalia tanto risco como proteção. Ele é casado, apesar do casamento não estar no melhor momento, isso ainda é um fator de proteção. Ele tem filho pequeno, o que aumenta a proteção, então apesar dele achar que o filho é um erro, ele fala, como que esse menino vai viver se ele não tiver um pai? Quem vai cuidar dele? A família maluca da minha esposa? Eu não quero que isso aconteça. Então, isso para mim é um fator de proteção. Eu vou explorar bastante isso aqui nesse momento. Ele é uma pessoa religiosa. Ele está questionando um pouco isso, mas ele ainda está numa fase de questionamento, que para mim é bom, tá? E ele tem uma boa adesão ao tratamento. Ele não falta. Se ele atrasa 5 minutos, ele avisa. Ele está bem engajado no processo terapêutico. Então, ao longo aí dos 4 meses que eu estava atendendo ele, ele nunca faltou. Quando ele não pôde ir, ele avisa com antecedência e pede para remarcar. Então, ele está bem engajado na terapia, ele está bem engajado no tratamento psiquiátrico, ele vai nas consultas, ele toma medicação regular, isso é um fator de proteção. Se a gente colocasse na balança proteção e risco, o que está mais alto ainda? O risco. Então, ele ainda é um cliente de risco. Nesse momento, eu faço um contrato de vida com ele. Então, eu faço um contrato de vida, eu falo, bom, você está querendo morrer, mas a gente está trabalhando, a gente precisa conversar aqui e a gente define algumas coisas nesse momento, nós dois. Eu começo a monitorá-lo durante a semana, que eu não fazia anteriormente. Então, eu sei de eventos que vão acontecer na semana, eu monitoro como foi, deu certo, como você tá. Então, ao longo da semana, por telefone, eu entro em contato com ele em alguns momentos. Uma das coisas que a gente conversa é para a medicação ir para a esposa. Então, nesse momento, eu chamo a esposa para conversar e a esposa, então, vai assumir a medicação. Então, agora é ela que precisa dar, ele não vai ter mais acesso aos remédios. Isso me gerou mais problemas depois, mas nesse exato momento era o que eu precisava fazer, né? E essa é uma questão. Tem hora que a gente toma algumas decisões que não é o melhor, mas é o melhor para aquele momento, tá? Então, essa é uma questão. Não é o muito ideal, eu costumo brincar que é o que temos para hoje. Eu costumo dizer, se é o que temos para hoje, a gente vai ter que lidar com isso aqui hoje e amanhã a gente resolve outro problema lá. E eu proponho, nesse momento, aumentar a quantidade de sessões. Ele está sem dinheiro, ele está afastado pelo INSS, certo? E aí, o que eu proponho? Olha, eu vou te atender 2 vezes por semana e vou te cobrar a mesma coisa que eu já estou te cobrando. Então, eu estou diminuindo 50% do meu valor, certo? Eu falo, vou te atender 2 vezes e você não me paga nada, mas eu estou fazendo isso porque eu estou preocupado com você, estou vendo que você está piorando e eu quero poder te encontrar mais de uma vez na semana. É engraçado como algumas coisas simples fazem muita diferença. E essa foi uma delas. Olha só, quando eu proponho isso para ele, ele fala, não sei, vou ver. Na semana seguinte eu atendo ele e falei, você pensou sobre o que a gente conversou e tal? Ele falou assim, não quero fazer isso. Eu falei, não, mas eu estou disposta a fazer isso, eu quero te ajudar e tal. Eu não aumento as 2 semanas, eu não cheguei a aumentar as 2 sessões. Mas só de eu ter proposto, ele melhora. Olha que coisa impressionante. Só de eu propor, ele melhora. Por quê? Ele se sentiu cuidado. Ele se sente cuidado. Então, ele está vindo de um histórico que ninguém cuida, que ninguém protege. Eu faço um contrato com ele, eu proponho fazer uma coisa para ele. Ele fala, não quero, mas eu estou me sentindo melhor. Eu sei que se eu precisar, eu posso contar com você. Nesse momento, ele para de falar de planejamento suicida, por exemplo. Então, assim, foi uma coisa super simples, mas que imediatamente já gerou efeito ali no processo terapêutico para ele. Então, ele começa a ver que, finalmente, ele tem backup. Finalmente, ele tem suporte ali se ele precisar.
Nesse momento, então, e foi uma das coisas que a gente fez no nosso contrato de vida, foi que ele deveria aumentar o autocuidado dele. Então, eu propus a ele que ele iria tomar banho todo dia. Ok? Então, parece simples, mas para um cliente muito deprimido não é, né? E isso, óbvio, vai afetar o casamento. Então, parece coisas simples, mas que geram outros problemas encadeados aí. Eu começo a propor que ele passe mais tempo com o filho. Então, a gente define na agenda dele, em alguns momentos ele vai sair só ele e o filho. Eu quero usar o filho a meu favor nesse momento, já que essa criança, apesar de ser um erro, é importante, e apesar dos problemas, criança é bom, né? Reforço não contingente, né? Não importa muito o que você faça, você tem reforço chegando ali. Além disso, a gente coloca na agenda dele que ele realize atividades que não esteja sozinhos, coisas que ele gosta de fazer e que ele vai fazer sozinho. Então, o que você gosta de fazer? Não sei o quê. Quanto tempo você não faz? A vida inteira. Então, você vai fazer isso e você vai sozinho, até. Porque, como o divórcio pode ser uma possibilidade, eu preciso preparar essa pessoa para estar só, se ela precisar estar só. Até porque até agora ele não sabe ficar sozinho. Então, eu já estou pensando também, estou fazendo uma intervenção agora, pensando daqui a um ano o que pode acontecer. Então, essa é uma coisa que eu fiz. Olha só. Nesse momento, e aí isso é uma coisa boa e ruim, né? Mas assim, a gente não tem controle sobre todas as contingências da vida do nosso cliente. Tanto a hora que você está fazendo negócio, tudo piora, e às vezes você está fazendo negócio e tudo melhora. E às vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo. Tem a ver com o universo, com a vida, com tudo mais. Nesse processo que ele está melhorando, a mãe da esposa dele adoece. E isso foi ótimo. Ruim para ela. Mas para ele foi bom. Olha o que acontece. Quando a mãe adoece, a esposa começa a passar mais tempo fora de casa para cuidar da mãe. Então ele começa a ter mais tempo para ele e com a criança. Então ele começa a se sentir ainda melhor. Eu não tive nada a ver com a doença da sogra dele, né? E para ela é horrível. Imagina, ela está doente. Mas para o cliente melhora o humor dele nesse momento. Então, são coisas aí que acontecem na vida da pessoa, e às vezes é o contrário, tá? Às vezes você tá lá todo no trabalho, aí acontece um evento lá na vida da pessoa, seu trabalho de 6 meses é jogado fora, você começa de novo. Isso pode acontecer. Ele começa a relatar melhora, e ele começa a se engajar em outras atividades. Aí olha só, olha, esse caso eu ainda estou acompanhando, tá? Tanto que estou quase terminando, vou falar sobre os desafios. Quando ele melhora, o médico sinaliza que ele vai poder voltar ao trabalho. Aí ele piora de novo. Então, olha só, quando ele vai no médico, o médico fala, não, você já pode voltar. Como assim eu já posso voltar? Não falei disso, mas o contexto do trabalho dele é um contexto muito aversivo para ele. Tem N outros problemas lá que precisava de mais uma hora para te contar. Mas tem N outros problemas lá. E aí, olha só, por que ele já não se divorciou? Eu não te falei que a esposa dele não trabalha? Mas é ela que sustenta. Por quê? A família dela tem dinheiro. Não é nem ela que sustenta. Ele trabalha, ele põe dinheiro, ele sustenta a casa. Mas o pai dela tem muito dinheiro. Então, o pai dela dá uma mesada, que é tipo 3 vezes o salário dele, que eles mantém as coisas. Então, assim, ele sair desse casamento, ele vai ter muitas perdas. Ele tem muitas perdas, até financeiras. Então, tanto que ele fala, se eu tiver que sair, em alguns momentos a gente discute a possibilidade do divórcio, ele fala, a primeira coisa que eu sei é que eu vou perder é a guarda do meu filho. Porque ela tem muito mais condição até financeira de bancá-lo do que eu. Isso para ele é um problema nesse momento. Aí, olha só, ele piora de novo. Então, quando o médico fala, não, você tá bem, ele fala, não, mas eu não tô bem. Ele já estava bem. Fala, não, mas eu não tô bem. Na semana que se segue a consulta, ele volta a ter crise de ansiedade e ele volta a apresentar mais sintomas depressivos, mais comportamentos depressivos. Eu resolvi um lado, mas eu não resolvi o outro.
Sabe coberta que você cobre um lado e descobre o outro? Foi o que aconteceu. Cobriu os braços e descobriu as pernas. E aí ele piora. Esse caso é um caso que eu ainda estou atendendo, né? Ele tem muita regra, essa coisa, ele tem muita coisa do que é ser homem, do que significa ser marido. Então, essa é uma coisa que eu estou aos poucos trabalhando com ele, mas isso é muito forte. Ele não tem planejamento de futuro. Normalmente, uma pessoa que tem ideação suicida, isso fica extremamente comprometido, então ele não tem planejamento de futuro. E essa é uma coisa que eu começo a trabalhar com ele também. Estou começando a trabalhar com ele agora. Além disso, o que eu começo a observar? Olha só. Se piora e melhora, eu preciso resolver esse problema. Né? Preciso resolver o problema. Porque senão eu vou ficar nessa gangorra com ele muito tempo. Porque não é só o casamento. E é bem, olha só, eu consigo resolver pontualmente o lidar com a contingência aversiva com a esposa. Mas quando ele piora, o que eu percebo? O lidar com a contingência aversiva é um comportamento generalizado dele. Então, sempre que tem situações aversivas, ele se comporta do mesmo jeito. E eu ter alterado isso com a esposa não foi suficiente para generalizar esse padrão de comportamento dele. Então, essa é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar com ele. Não só com a esposa, mas de maneira geral como enfrentar situações aversivas. Ele não gosta do trabalho, por que não sair do trabalho? Então, essa é uma coisa que a gente começa a discutir. Já que é tão aversivo o trabalho, por que não fazer outra coisa? Mas ele piora. Então, olha só, ao longo do tempo, o que ele começa a aprender? Quando a situação fica aversiva demais e eu já estou sem recursos, eu adoeço. Adoecer me tira da situação. Então, esse é um caso que eu ainda estou trabalhando, tá? Como eu te falei, eu até fiz questão de trazer esse caso para mostrar que ao longo do processo terapêutico a gente enfrenta problemas. A própria questão de ideação suicida não chega como uma queixa inicial, aparece ao longo do processo terapêutico. Então, isso é uma coisa, às vezes você começa a mexer com o cliente em algumas coisas, começa a pipocar outras coisas, começam a aparecer outros problemas, né? Qual que é o meu objetivo de maneira geral? Esse aqui, ó. Eu preciso alterar o padrão comportamental dele de maneira geral. Ele precisa, assim, tem 10 meses que eu estou atendendo ele, mas ele precisa, de maneira geral, aprender novos repertórios em quase tudo na vida dele. Os repertórios que ele tem fazem ele se manter nesse padrão aqui, ó. Então, é como eu estou ensinando ele a se comportar de outras maneiras, mas o processo aqui é um processo um tanto quanto lento. Gente, muito obrigada, falei rápido, comecei atrasada, mas só para a gente se manter no tempo, porque eu sei que tem outra palestra agora às 5, né? E aí são só 5 minutos, mas eu queria abrir, caso vocês tenham alguma pergunta, o pessoal da internet também. Esse é meu e-mail, tá? Meu e-mail de contato, se você quiser depois me mandar um e-mail. Eu demoro para responder, mas eu respondo. oliveiradeadriana@gmail.com. Alguma coisa? Alguma dúvida? Falei rápido. Na internet, alguma questão? Nada? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Gustavo, você sempre tem perguntas? Não, a esposa dele não sabe que ele está com ideação suicida. Não. Que é um outro problema, né? Que eu não comentei aqui, mas assim, pelo que ele fala, a esposa dele vem de um quadro depressivo também. Ela está deprimida, pelo menos é o que ele traz. Quando eu fiz uma sessão com os dois juntos, ela pediu para eu atender ela. Ela falou, você podia atender ele um dia e me atender no outro. Eu falei, isso eu não posso fazer, né? Mas eu vou te indicar para uma terapia. Senão, eu ia virar mediadora. Eles iam passar um dia, ele falava mal dela, outro dia ela falava mal dele para mim. Óbvio que eu ia sair do lugar que eu precisava estar, né? Então, eu não aceitei. Ela me pede, eu falei, não posso. Ele falou, não me importa. Eu falei, não posso, mas eu vou te indicar algumas pessoas para você fazer terapia. Ela não vai para terapia. Então, ela não está em processo terapêutico. O que dificulta o meu trabalho, tá? Assim, nesses 10 meses,
eu avancei e retrocedi muitas vezes. Porque às vezes eu fazia todo um trabalho, ela em uma semana detonava o que eu fazia. Era impressionante, assim. Passava um mês trabalhando, em 3 dias ela acabava com o que eu tinha feito. É isso, assim, de... Foi. A esposa, né? Ela não ficou surpresa quando vocês negociaram ela controlar a medicação? Ela não quis saber o motivo? Na verdade, não. Por quê? O que a gente conversou no dia que a gente conversou sobre esse controle? Que ela precisava cuidar um pouco mais dele. Que ele estava deprimido, que ele não estava bem, e que uma das coisas que ele conversa comigo nesse dia, que uma das coisas que eu queria é que ela demonstrasse um pouco mais de cuidado com ele, e isso envolveria ela controlar a medicação. Então, ela, tipo, não, tudo bem, eu consigo fazer isso. Que depois ela não consegue mais, mas inicialmente ela fez para mim. Em que estágio começou o transtorno de depressão? Ele já vinha com esse transtorno e você descobriu isso durante a terapia? Ou foi a partir do momento que você melhorou uma parte e aí começou a aumentar isso? Tá. Não sei se eu sei te responder, na verdade, porque assim, quando um comportamento acontece com alta frequência, significa que outros estão acontecendo com baixa. Simples assim. Eu sempre dou o exemplo de assoviar e chupar cana. Se você chupa muita cana, você assovia pouco. Se eu começo a assoviar mais, eu tenho que parar de chupar cana. Então, qual que é a minha percepção inicial? Como as crises aconteciam com muita frequência, outros comportamentos acontecem em baixa. Qual que talvez tenha sido um erro meu inicial? Não entender que ele estava com pouco repertório comportamental. Então, eu me preocupo em baixar as crises. Até porque essa é uma queixa dele muito imediata, que isso está deixando ele desnorteado, ele precisa baixar isso aqui. Só que quando eu começo a baixar as crises, porque ele começa a perceber, ele começa a se controlar mais, qual o repertório que vem? Um repertório que ele já sabe. Que é um repertório extremamente inabilidoso. Então, na verdade, eu não criei novos repertórios, eu só fui alterar a frequência do que ele já tinha. E aí, nesse momento, o comportamento depressivo começa a aparecer com uma frequência, que é o momento que eu falo, vou ter que mudar a minha estratégia aqui, que só isso não foi suficiente. Microfone. Só para complementar. Eu já ouvi dizer que quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade ou depressão, e quando você trata um deles, automaticamente o outro também é tratado. Eu não entendo assim, não. Até porque podem ser repertórios comportamentais diferentes. Sim. Deu uma compreensão melhor. Obrigada. Não uma coisa. Você disse que ao longo das sessões ele acabou piorando e você chegou com a fala de que eu causei isso. Uhum. Como que você se sentiu? Uma boa pergunta. Acho que eu não tinha parado para pensar nisso. Assim, o que eu acho que é uma coisa que todo clínico vive? Frustrações. Acho que isso faz parte, né? E frustrações, isso. Tentei fazer isso, não deu certo. A hora que você fala, eu vou ter que começar a pensar nisso aqui de novo. Qual que é o erro que eu já cometi muito na minha vida que eu não cometo mais? Duvidar da minha competência. Então, assim, beleza, não saiu como eu queria, fiz uma análise talvez não tão completa. Agora eu vou repensar nisso e vou começar de novo. Então, mas assim, eu acho que a frustração vem naturalmente. E faz parte, eu tenho entendido isso como faz parte. É bom para me deixar esperta. Eu acho que essas coisas não saírem sempre do jeito que a gente quer. É bom para a gente saber que você sempre tem mais alguma coisa para aprender, você sempre tem mais alguma coisa que você precisa olhar, que tem hora que as coisas podem passar despercebidas. Então, acho que você ficar esperta na vida, que é o que eu penso assim, é importante para o nosso trabalho, sabe? Mais do que agora eu já sei, agora eu estou tranquilo e não tem mais. Então, mas frustração, com certeza, sim. E quando a gente lida com clientes que começam a apresentar ideação suicida, não sei quantos de vocês atendem casos assim, ou já atenderam, aí além da frustração de eu fiz isso e não deu certo,
você vai lidar com uma sensação de insegurança. Vem uma insegurança no lidar com o caso. Será que o que eu fiz vai ser suficiente? Vou ter que esperar uns dias para descobrir. Será que o que eu fiz vai ser suficiente? Então, essa insegurança, assim, é uma coisa que eu vivo, é uma coisa que eu vejo os alunos que atendem relatarem, é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar com essa coisa que o negócio não está completamente na sua mão. Microfone. Última pergunta, gente, para encerrar, para ninguém Adriana, me você disse que inicialmente você quis abaixar as crises e tal. Hoje, você vendo o caso assim, o que você faria diferente? Talvez colocaria, por exemplo, ele toda vez que tinha crise, para a esposa saísse. Será, eu penso, como futura psicóloga, se, por exemplo, fosse o caso de colocar assim, algumas vezes ele iria, outras vezes ele não iria, por exemplo? Talvez. O que eu acho que eu faria diferente? Eu acho que eu já começaria com 2 sessões por semana. Assim, acho que quando ele chegou, eu já vi que o negócio estava muito ruim, sabe? Eu acho que naquele momento eu já deveria ter proposto 2. Antes, foi eficaz e tal, mas eu acho que se eu tivesse começado com 2 sessões já de cara, eu teria conseguido fazer um trabalho duplo desde o início, assim, de abaixar as crises, mas ao mesmo tempo desenvolver outros repertórios, sabe? Comportamentais. Um aluno meu está atendendo um caso agora. A Lorena? Foi a Lorena? Não sei. Não sei quem foi. Que eu propus isso. Falei, propõe 2 vezes na semana. Uma sessão a gente vai trabalhar esse aqui, ó. E na outra sessão a gente vai trabalhar esse aqui, ó. Que é isso, uma pessoa que tem muita inabilidade social, mas que tem lá uma queixa de ação. Não sei se é o Luiz. Você lembra? Não sei, é alguém da minha supervisão. E eu propus isso, vamos ver se vai dar certo. Exatamente para sanar. Talvez se eu tivesse feito isso, talvez isso aqui, eu teria evitado isso aqui, entende? E trabalhar bem, a ideia, essa que eu propus, é trabalhar bem focal mesmo. E falar isso para o cliente, ó, nessa semana aqui, nessa sessão, a gente vai trabalhar com alguns treinos de algumas coisas. E nessa sessão, a gente vai discutir mais esses assuntos aqui. Para ver se resolve. Talvez se eu tivesse isso, talvez eu teria minimizado esse problema, né? Mas é isso. Gente, muito obrigada. Desculpa novamente o atraso. Rapidinho, o pessoal